Olá, galerinha, sétimo ano, vídeo novo, nova correção. Agora, correção da atividade referente à nossa segunda semana nos conteúdos de revisão aí, certo? Hoje, a atividade é conteúdo sobre o conceito de história e o tempo cronológico, certo? Então, quais eram as habilidades? Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas, originários e os povos africanos. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas. O conteúdo se chama historiografia. Na verdade, esse aqui é o primeiro conteúdo, né? A primeira atividade. A segunda é no outro vídeo, a correção. Só para a gente lembrar, historiografia é a escrita da história, e quem escreve história, no caso aqui como matéria, né? Como conteúdo acadêmico, é o historiador, que é licenciado, faz o curso, se licencia, aprende os métodos para pesquisar história e estuda história através de documentos, né, como nós vimos em uma de nossas aulas. Né? Então, ele estuda através de fotos, de livros, de revistas antigos, de monumentos, enfim, de uma série de coisas, como nós vimos em uma das nossas aulas de revisão. Esse cara é o historiador. E essa aula específica também, ela era para a gente ver como que identificar diversas formas de marcação de tempo. Até na aula a gente falou sobre o relógio de acordo com o movimento do Sol, a ampulheta, os relógios analógicos, né, os digitais, enfim. Antigamente também se marcava o tempo pela posição do Sol, pela posição da Lua, pelas estrelas, pelas estações do ano, né? E por aí vai. Então é isso. Então vamos lá para a correção aqui. Primeiro era para você fazer uma linha do tempo colocando as informações desse quadro. Bom, eu peguei uma linha do tempo pronta aqui, e eu não tenho as informações nela desse quadro aí. Mas dá para você entender. Vamos lá. Aqui tem a linha do tempo. A pré-história foi um longo período antes da invenção da escrita. A escrita foi criada em 4000. Então, de 4000 a.C. para trás, é pré-história. Não havia escrita. Certo? Aqui, nessa linha do tempo, de 4000 para trás é contado em decrescente, né? E é da direita para a esquerda, certo? É como aquele negócio que vocês aprendem em história, aliás, em matemática, -1, -2, -3, -4, sempre partindo da direita para a esquerda, porque você está voltando no tempo. E são anos anteriores ao nascimento de Cristo, porque essa linha do tempo aqui toma como referência o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi o ano 1. Então, tudo que aconteceu antes do ano 1 é contado na decrescente. Então, aqui faltava 4000 anos para Cristo nascer, certo? Por isso que é 4000 AC. Se fosse 100, era 100 AC, 100 anos antes de Cristo nascer. Aí, depois que Cristo nasceu, é contado da esquerda para a direita, na crescente, não mais na decrescente, agora na crescente, certo? Nos anos mais próximos ao nascimento de Cristo, geralmente tem o DC, que significa depois de Cristo. Mas depois disso, nos anos que já são mais próximos aos nossos, não tem necessidade de colocar o DC, correto? Então aqui é a pré-história. Segundo, antiguidade. Desde a invenção da escrita à queda do Império Romano do Ocidente. Então a antiguidade começa no ano 4000 e termina em 476. Né? Essa é a antiguidade, a idade antiga também, pode ser conhecida assim.
Depois vem a Idade Média, das invasões bárbaras em 476 até a conquista de Constantinopla em 1453. Tá aqui, ó. Esse período aqui, ó. De 476 a 1453, certo? O Império Romano foi invadido pelos povos bárbaros e aí ele acabou e começou a Idade Média, que vai até em 1453, quando os turcos otomanos, muçulmanos, né, portanto, invadiram Constantinopla e tomaram ela do domínio dos cristãos. Depois vem a Idade Moderna, que vai de 1453 até a Revolução Francesa em 1789. É esse período aqui, ó. E por fim, a Idade Contemporânea, de 1789 até esse momento que a gente está vendo o vídeo, ok? Vamos para a próxima. Complete o quadro com os séculos restantes, como estão escritos no quadro a seguir. Então você tinha o quadro. Está lá no vídeo que a gente usou na aula. Eu que cortei o quadro. Tá vendo? Ó, aqui o título do quadro. Eu cortei bem no meio. Então tá aqui como se marca os séculos. Do século 1 ao 100, aliás, do ano 1 até o ano 100, século 1, o primeiro século. Lembrando que o século tem 100 anos. Do 101 ao 200, século 2. Do 201 ao 300, século 3. Né? Já se passaram 300 anos, 3 séculos. Do 301 ao 400, século 4. Do 401 ao 500, século 5. Já se passaram 5 séculos aqui, certo? Do 501 ao 600, século 6. Já estamos no século 6. Ó, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 séculos. Do 601 ao 700, século 7. 701 ao 800, século 8. 801 a 900, século 9. E 901 a 1000, século 10. Lembrando que a marcação dos séculos é feita em algarismo romano. Professor, pode colocar em algarismo arábico, que é o que a gente usa? Pode. Mas só que se você vai encontrar nos livros em algarismo romano. Então você tem que aprender isso aqui, porque senão você vai ficar perdido na identificação dos séculos. Certo? Aí aqui está a continuação, já com o complemento que eu pedi para você fazer. Então parou no 1000, aí você pega aqui de 1001 a 1100, século 11, 1101 a 1200, século 12, e assim sucessivamente até chegar em 2000. Aí termina o século 20. De 2001 até 2100 será o século 21. Na verdade, é o século 21. É o século em que a gente vive, certo? Ele vai representar mais 100 anos. O professor que vos fala não vai chegar até 2100. Porque se eu chegar até 2100, eu vou ficar com 122 anos, né? Então, aqui, por exemplo, você aqui que está assistindo essa aula, talvez você nasceu em 2010, 2009. Aí você pode chegar no ano de 2100, né? Mas eu não sei também, Deus que sabe de todas as coisas. Se você nasceu em 2010, você pode chegar em 2100 com 90 anos. Talvez você veja o século 22, beleza? Então, essa é a correção dessa atividade, espero ter ajudado. Se você tiver ficado com dúvida, pode me chamar, que eu vou te ajudar, ok? Um forte abraço para você e até a próxima.